César? Quem é? Visita não tem nome? Sou eu. Ninguém, Nani. Ale, entra. Cota. Você quem é? Boa tarde, tio. Boa tarde. Sou tio Iado. Você tio quem? Tio Iado. Tio Iado te mandou ou você que é tio Iado? Não, eu é que sou tio Iado. Papai na bango nhoso. Papá na bangonhoso? Sim, papai tio na Iado. bango. Exato. Assim bem bocado. Sou eu, tio. Mais vraiment, isso é fantástico. Senta ainda, vou andar tete. Vem sentar. Ah, Ngaye. Ah, Tatanzambe, Lulendo. Você que é tio Iado? Sim. Tio Iado moçambicano? Sim, sim. Assim você é bem bocado. Mas isso é incrível. Eu esperava uma pessoa grande, porque quando se fala tio Iado, pessoa grande. Porque tio que está vindo falar com o tio Mbutamutu, você é bem bocado assim. Eu vou ligar para minha sobrinha, eu não admito falta de respeito. Você está me mentir. Tio Iado é grande. Te mandaram você. Está se fazer passar de teu tio. Aonde? Isso é crime. A grandeza do tio Iado é grande, não é você Tio pessoa Iado pequena. sou eu. Você não é tio Iado. Eu sou tio Iado. Tio Iado bem bocado assim. Bocado como? Deixa falar com a minha sobrinha. Eu sou grande em outras partes. Alô? Você está onde? Mas tu está a me brincar? Hein? Você manda tirar o teu tio de um lugar extremamente importante. Vem até aqui para resolver teus problemas. E me mandam aqui um tio Iado todo bocado. É metade de pessoa. Para falar que eu sou eu. Tem que me respeitar, eu sou teu tio. E ele está a negar que não te engravidou. Mas como? Cala-te, não me responde. Ele está aqui todo pequeno, essa metade de pessoa. Uma pessoa que magreza de 8 pessoas está a carregar sozinho. Essa é letra I maiúsculo, letra I maiúsculo. Não tem à frente, não tem atrás. Tudo pequeno. Está a vir falar comigo, teu tio, todo grande. Mas quem disse isso que você lhe ama? Espera. Não pode. Eu não admito. Você me prometeu que quem te engravidou é tio. E quando se fala de tio, é pessoa grande. Esse é muito pequeno. O tamanho dele é letra I. Não tem à frente, não tem atrás. Tio. Ele é pequeno. Não é para me ofender também assim. Não Isso. é para me ofender assim também não admito. Já estava a falar, mas até chegar a parte de me chamar letra I, eu. Qual é a letra que se encaixa contigo no alfabeto? Não aceito abuso. Eu onde entro na letra I, eu. O teu tamanho Se eu lhe chamar de eu, vai gostar? é vantagem. Também não é para se ofender assim. Letra I não é ofensa. Você é pequeno. Não tem à frente, não tem atrás. Não gostei. Vais gostar bem depois, em 2022. Tatanzambe. Alô? Ainda discute, hein? Está a discutir comigo. Mas você vai falar le ama qual? Você tem que saber escolher amor. Qual amor é esse? Ale, cala-te. Qual é o lefiototo ou lefiototo? Esta pessoa que esse bocado de tamanho é para gastar com ele amor. Amor é para pessoas grandes. Tio é grande. Você está a falar quem que te ama? Um homem que te comparou com latrina. Um homem que te comparou com sanita. Um sítio de caganita. Deixa tratar o assunto. É longe aqui, querer como não, vai te levar. Não admito abuso. Minha capacidade de... E mesmo você não gozar comigo. Aí onde você está, eu vou te enviar chapada, vai sentir. Começa a aprender a escolher onde entregar esse coração. Brincadeira. Ale, desliga aí do teu lado. Eu gasto muitos saldos em meticais. Eu comprei esse saldo em meticais. Ale, tchau. Bem, ele agora me explicou bem. Você que é tio Iado moçambicano? Sim, sou eu. A televisão anda a me enganar. Você na televisão é grande. Tudo tuas coisas é grande.
Mas afinal é bocado. Desculpa pelo mau tratamento. Hein? Calme. Não, eu estou calmo. Ok, eu muito estou bem. calmo. Eu estou a me comportar assim, porque nós em Moçambique se comportamos com muita urbanidade. Oh! Então você está querendo falar que nós em Angola se comportamos com subordinidade? Ou como é que você falou isso? Nós se comportamos com muita urbanidade. Assim nós é suburbanidade. Acho Nós que não está tem acontecendo. urbanismo, Está não me tem chamar ambiente. de I. Assim se eu tirar a letra I no alfabeto com urbanidade, você vai ganhar qual letra? Ah, papá, vamos falar direito. Vai assumir problema da minha sobrinha ou não? Qual é o problema? Você engravidou, tem que levar. Assumir criança, assumir Eu não filha. engravidei sua sobrinha. Eu não Não? engravidei sua sobrinha. Fizesse o quê? Eu não engravidei sua sobrinha. Ela disse que eu não engravidei. Ah, mas oui, sim, Não. exatamente. Isso está errado. O erro está Tá onde? O erro está onde tu não sabe onde está errado. Me explica. É assim. Ah. Eu não sei se sua sobrinha te explicou tudo o que aconteceu ou não. Agora você Eu se me tive que explica. apertar bem sua sobrinha, te explicar o que aconteceu. Tá vendo? Eu conheci sua sobrinha em Moçambique. Lá é verdade. Sim, quando eu conheci sua sobrinha em Moçambique, conquistei, achei ela bonita, conquistei. Ah, na minha família, Só que- beleza é sobrar. Tá bom, Uhum. sobrado. E também sua família, como a gente da rua está bem. Olha, se explica. Então, o que aconteceu? Eu estou a conquistar ela. Aham. Ela disse que não, isso de conquistar aqui não, eu estou de passagem. Me dá só dinheiro, vamos onde você quer. Pronto. Eu paguei coisa, 500 meticais. Ai, Aqui são 5.000 kwanzas. ai. Então, eu fui lá, aconteceu nhuco. Depois dei dinheiro de táxi, foi embora. Isso é verdade? Depois, sim, é verdade. Depois me liga me falar que está de grávida. Eu como assim está de grávida? Serviço que eu já paguei. Então, por isso neguei, porque ela me cobrou. O amor que fizemos foi cobrado. Tiado, Amor com a urbanidade. Tiado. Assim você chegou aqui e falou tudo isso. Achas que eu vou cair na tua conversa? Eu sou uma pessoa que estudei. Você está tendo um comportamento de homo de Neandertal. Você está a conversar com um homo sapiens. Homo sapiens sabe negociar. A minha capacidade Mas de aqui não tem negociação... negociação, tio. A minha capacidade de negociação trouxe paz na província de Cabo Delgado. Tá a entender? Você aqui vai levar, querer ou não, o filho, a mulher e tudo junto. Não, eu não vou levar. Vai levar. Eu não vou levar. Vai levar. Não sou eu que engravidei. Você Não sou eu falou que- bem. Tiado, É. wait e calma. Tiado, wait e calma. Você falou que tem comportamento de urbanidade. Sim, Tem ou não tem? tenho. Agora me responde uma coisa, Tiado. Você pega no cartão multicaixa, ou no cartão do ATM. Você vai até na caixa do ATM, introduz o cartão. Coloca lá todos os códigos PIN lá dentro. Cartão faz sair dinheiro. Aquele dinheiro é da máquina ou é teu? É meu! É meu, é claro! É meu dinheiro! É Então, meu! se dinheiro é teu, É meu! Era pra ser de quê? dinheiro é teu, o Ah. filho também, a mulher é teu. Leva. Como assim? Leva. Em É- conclusão. Era pra ser de quê? Então, conclusão. O dinheiro é meu! Conclusão. Você disparou com seu cartão multicaixa dentro da minha sobrinha. O dinheiro, o nenê que saiu. Se o dinheiro é teu, criança é teu. Multicaixa é teu. Pega todos, leva. Mas tio, pra Não você há mais, não há menos. Me falar isso aí, era preciso me chamar para aqui. Você tem que respeitar. Você está a falar que comprou minha sobrinha com 500 meticais, que equivale a 5.000 kwanza. Está a negar porque pagou serviço. Eu não neguei também. E eu sou banto. Eu posso ser esse sotaque na fala, eu sou bacongo, mas estudei Eu não na neguei. República de Zaire. Está a não entender? neguei. Tiado, me deixa falar. É. Respeita, eu sou tio. Você é meu sobrinho. Sobrinho tio Iado. Está a entender? É, sim. Você é meu sobrinho tio Iado. Você pegou no cartão, no ATM, pegou, introduziu o cartão. Já entendi. Disparou lá todos os números. Dinheiro saiu. Esse dinheiro é da caixa ou é teu? É meu. Então o É filho que você é introduziu meu. na minha sobrinha é teu. É meu, é A meu. filha é teu. Agora me responde.
Você está com preguiça de respirar amanhã? Não. Está com preguiça de respirar tenho amanhã? vontade de respirar amanhã. Então, você tem vontade de respirar amanhã, me respeita o Bacongo. Obrigado. Nós dormimos limpo, acorda sujo. Acorda empoeirado. Me falou. É verdade. Sim. Você vai me procurar de noite, o corpo está dormindo na cama. De manhã eu acordar, estou empoeirado. Agora procura saber onde nós andamos a noite toda. Então, Não me brinca. Você veio de avião normal, quer voltar de Varsóvia para Moçambique? não.